Um dia, no final de 2022, fiquei sabendo que o líder de igreja Lin Hui traiu a Deus depois de ser preso, tornando-se um Judas. Durante o interrogatório, os policiais ameaçaram Lin Hui para que revelasse informações sobre as finanças da igreja e sobre os irmãos. Disseram que, se ele não confessasse, iria para a prisão e usaram o futuro de sua filha para coagi-lo. Com medo de sofrer na prisão e preocupado com a possibilidade de a filha perder o futuro, ele se tornou cúmplice do Partido Comunista Chinês. Ajudou a polícia a identificar uma casa onde os livros das palavras de Deus eram guardados e até a fazer lavagem cerebral nos irmãos presos. Ao ver que Lin Hui tinha sido exposto como um Judas e expulso da igreja, caí em profunda reflexão. Lin Hui vinha desempenhando seu dever como líder havia muitos anos. Sua comunhão com os irmãos era geralmente muito clara. Pela lógica, alguém como ele, que buscava com entusiasmo, devia ter alguma estatura. Como ele pôde se tornar um Judas depois de ser preso? Nem mesmo Lin Hui, que buscava dessa forma, foi capaz de permanecer firme em seu testemunho. Não sou líder e não entendo muito da verdade. E se um dia eu for presa? Se a polícia me condenar ou usar o futuro de minha família para me ameaçar, serei capaz de permanecer firme em meu testemunho? Se não conseguir me manter firme e me tornar um Judas, serei condenada por toda a eternidade. Isso não significaria que não terei um bom futuro ou uma boa destinação? Como eu poderia ser salva e entrar no reino? Quanto mais pensava nisso, mais desanimada ficava e perdi a motivação para desempenhar meu dever. Sempre que ouvia dizer que os irmãos de alguma igreja tinham sido presos, eu ficava com muito medo, constantemente preocupada com a possibilidade de também ser presa pela polícia e deixar de permanecer firme um dia. Naquela ocasião, algumas irmãs responsáveis pelo trabalho de limpeza estavam num estado ruim e precisavam de comunhão para resolver seus problemas. Eu havia marcado um horário e um local para me reunir com elas. Mais tarde, depois de saber que havia riscos de segurança naquela área, eu não quis ir. E se eu for presa? Mais tarde, uma irmã se comunicou comigo e eu finalmente fui e não adiei as coisas. Depois, procurei saber como eu deveria entender a traição de Lin Hui a Deus após sua prisão e li as palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: o homem será plenamente tornado completo na era do reino. Após a obra de conquista, o homem será submetido a refinamento e tribulação. Aqueles capazes de superar e permanecer firmes em seu testemunho durante essa tribulação são os que serão feitos completos no final. Eles são os vitoriosos. Durante essa tribulação, requer-se do homem que aceite esse refinamento, que é a última instância da obra de Deus. É a última vez em que o homem será refinado antes da conclusão da obra de gerenciamento integral de Deus. E todos aqueles que seguem Deus devem aceitar esse teste final e devem aceitar esse último refinamento. Os que estão em meio à tribulação
estão desprovidos da obra do Espírito Santo e da orientação de Deus. Mas aqueles que foram verdadeiramente conquistados e que buscam verdadeiramente a Deus, no final das contas, resistirão firmemente. Esses possuem humanidade e amam verdadeiramente a Deus. Não importa o que Deus faça, esses vitoriosos não serão privados das visões e colocarão a verdade em prática sem fracassar em seu testemunho. Ao final, emergirão da grande tribulação. Embora os que pescam em águas turvas possam ainda tirar proveito hoje, ninguém poderá escapar da tribulação final e ninguém poderá escapar do teste final. Para os vencedores, tal tribulação representa um grande refinamento. Mas para os que pescam em águas turvas, representa a obra de eliminação total. Não importa como são provados, a fidelidade dos que têm Deus no coração permanece imutável. Mas aqueles que não têm Deus no coração, quando a obra de Deus não é vantajosa para sua carne, mudam sua visão de Deus e até se afastam de Deus. Assim são os que não resistirão firmemente no final, que buscam somente as bênçãos de Deus e não têm desejo de se despender por Deus e se dedicar a Ele. Essas pessoas torpes serão todas expulsas quando a obra de Deus chegar ao fim e são indignas de qualquer compaixão. Os que não têm humanidade são incapazes de amar verdadeiramente a Deus. Quando o ambiente é protegido e seguro, ou quando há lucros a serem feitos, eles são totalmente obedientes a Deus. Mas quando o que desejam é comprometido ou definitivamente refutado, eles imediatamente se revoltam. Podem mesmo de um dia para o outro se transformar de pessoas sorridentes e de bom coração em assassinos repulsivos e ferozes, que subitamente tratam o benfeitor de ontem como inimigo mortal, sem mais nem menos. Se esses demônios não forem excluídos, esses demônios que matariam sem piscar os olhos, eles não se tornarão um perigo oculto? A obra de salvar o homem não é alcançada com a conclusão da obra de conquista. Embora a obra de conquista tenha chegado ao fim, a obra de purificação do homem ainda não. Tal obra só será concluída quando o homem estiver totalmente purificado, quando os que se submetem verdadeiramente a Deus tiverem sido tornados completos e os dissimulados que não têm Deus no coração tiverem sido removidos. Os que não satisfizerem a Deus no estágio final de sua obra serão completamente eliminados, e os que são eliminados pertencem aos diabos. Como são incapazes de satisfazer a Deus, rebelam-se contra Deus, e mesmo que essas pessoas sigam Deus hoje, isso não prova que permanecerão no final. Nas palavras, aquele que seguir Deus até o fim receberá a salvação. O significado de seguir é perseverar em meio à tribulação. Hoje, muitos acreditam que seguir Deus é fácil, mas quando a obra de Deus estiver perto do fim, você saberá o verdadeiro significado de seguir. Só porque você ainda é capaz de seguir Deus hoje, depois de ser conquistado, não significa que você seja um daqueles que serão aperfeiçoados. Os que são incapazes de suportar as provações, que são incapazes de serem vitoriosos em meio à tribulação, no fim, serão incapazes de perseverar, e assim serão incapazes de seguir Deus até o fim. Os que realmente seguem Deus são capazes de suportar que seu trabalho seja testado, enquanto os que não seguem Deus verdadeiramente são incapazes de suportar qualquer provação de Deus.
Cedo ou tarde, eles serão expulsos, enquanto os vitoriosos permanecerão no reino. Se o homem realmente busca Deus ou não, só pode ser determinado pelo teste de seu trabalho, isto é, pelas provações de Deus, e não tem nada a ver com o que o próprio homem conclui. Deus não rejeita uma pessoa levianamente. Tudo o que ele faz pode convencer completamente o homem. Ele não realiza nada que seja invisível ao homem ou qualquer obra que não possa convencer o homem. Se a crença do homem é verdadeira ou não, é algo comprovado pelos fatos e não pode ser concluído pelo homem. Não resta dúvida de que o trigo não pode ser transformado em joio e o joio não pode ser transformado em trigo. Os que verdadeiramente amam a Deus permanecerão no reino ao final, e Deus não tratará mal ninguém que realmente o ama. Ponderando sobre as palavras de Deus, entendi que, nos últimos dias, Ele está operando a obra de classificar todos de acordo com o tipo. O joio e o trigo, os servos bons e os servos maus, as ovelhas e os bodes só podem ser revelados por meio de provações e tribulações. Há um significado no fato de Deus permitir que a perseguição e a tribulação nos atinjam. Para aqueles que creem sinceramente nele, isso é perfeição. Para aqueles que buscam bênçãos por meio do oportunismo e da superficialidade, é uma revelação e eliminação. Aqueles que querem Deus genuinamente não o negarão nem o trairão, não importa o tipo de perseguição ou tribulação que enfrentem, e são capazes de buscar a verdade e permanecer firmes em seu testemunho. Mas aqueles que não seguem a Deus com sinceridade, mesmo que possam abandonar e se despender superficialmente por um tempo, disfarçando-se de crentes na casa de Deus, assim que o ambiente arranjado por ele se torna desfavorável à sua carne e seu desejo por bênçãos é destruído, são capazes de negá-lo e traí-lo de imediato. Aqueles que, em meio a provações, conseguem praticar a verdade e permanecer firmes em seu testemunho, são os que Deus quer salvar e aperfeiçoar. Aqueles que não conseguem permanecer firmes em seu testemunho são o joio que é revelado. A obra de Deus é tão sábia. Pensei no irmão de apenas 20 anos de idade do filme da igreja Lembranças da Minha Juventude. Por causa de sua crença em Deus, ele foi preso e perseguido pelo PC chinês. Para forçá-lo a negar e trair a Deus, os policiais cometeram a crueldade de derramar xícaras de água fervente sobre seu corpo. Mas o irmão tinha certeza de que esse era o verdadeiro caminho e não negou nem traiu a Deus, apesar de ter sofrido todo tipo de tortura. Há também o filme O Fogo do Ourives, em que os policiais desavergonhadamente despiram a irmã e deram choques nela com bastões elétricos para forçá-la a trair a Deus. A irmã sofreu imensa humilhação e tormento. Em sua dor, ela orou a Deus, jurando morrer em vez de se submeter a Satanás, sem negar a Deus, sem traí-lo, prestando um belo e retumbante testemunho e envergonhando Satanás. Vi que os irmãos que realmente acreditam em Deus não o negam nem o traem, não importa quanto perigo ou tribulação encontrem. Mas Lin Hui, que havia sido líder de igreja por muito tempo, virou Judas
e entregou os interesses da igreja depois de ser preso, tornando-se cúmplice e lacaio do grande dragão vermelho para evitar a tortura cruel, garantir o futuro da filha e tentar salvar a própria pele. Ele acreditava em Deus há muitos anos e costumava se comunicar bastante com os irmãos, mas não acreditava que a sina das pessoas estivesse nas mãos de Deus. Quando chegou o momento crítico, ele foi capaz de negar e trair a Deus. Então, não se pode dizer que toda a comunhão que ele dava aos outros era apenas palavras e doutrinas? Os fatos revelaram que ele não tinha nenhuma verdade e realidade. Era apenas um descrente que havia entrado de forma sorrateira na casa de Deus, esperando em vão ganhar bênçãos por meio do oportunismo. No passado, eu apenas observava seu comportamento exterior. Como Lin Hui era um líder e falava com eloquência, eu achava que ele tinha a verdade e realidade. Foi por meio da revelação de Deus que cresci em discernimento. Ao mesmo tempo, também vi minha verdadeira estatura. Muitas vezes, quando nenhuma situação perigosa se abatia sobre mim, eu até pensava que tinha alguma fé. Mas, quando descobri que alguém havia sido torturado e traído a Deus, passei a viver com medo e timidez. Não busquei a verdade para aprender lições, nem pensei em como manter meu dever. Vi que eu não tinha nenhuma verdade e realidade. Agora é o momento de Deus testar o trabalho das pessoas. Preciso me equipar com mais verdade para que eu possa permanecer firme nas provações e tribulações. Mais tarde, também refleti sobre a causa raiz da minha negatividade. Li as palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: então vocês sabem que coisas estão no fundo do coração das pessoas? Fé em Deus a fim de obter bênçãos. Isso é algo que está no coração das pessoas. Correto. As pessoas acreditam em Deus a fim de ser abençoadas, recompensadas, coroadas. Isso não existe no coração de todos? É fato que existe. Embora as pessoas não falem frequentemente sobre isso e até encubram o seu motivo e o desejo de obter bênçãos, esse desejo e esse motivo, no fundo do coração das pessoas, sempre foi inabalável. Não importa quanta teoria espiritual as pessoas entendam, que conhecimento experiencial tenham, que dever possam desempenhar, quanto sofrimento suportem ou que preço paguem, elas nunca abandonam a motivação de obter bênçãos escondida no fundo do coração e sempre mourejam em silêncio a seu serviço. Não é essa a coisa mais profundamente enterrada dentro do coração das pessoas? Sem essa motivação de receber bênçãos, como vocês se sentiriam? Com que atitude desempenhariam seu dever e seguiriam a Deus? O que seria das pessoas se essa motivação de receber bênçãos, que está escondida em seu coração, fosse eliminada? É possível que muitas pessoas se tornariam negativas, enquanto algumas ficariam desmotivadas em seus deveres. Elas perderiam o interesse em sua crença em Deus, como se sua alma tivesse desaparecido. Seria como se seu coração tivesse sido arrancado. É por isso que digo que a motivação de obter bênçãos
é algo oculto no fundo do coração das pessoas. Vendo-me à luz das palavras de Deus, por fim percebi que minha negatividade e falta de motivação eram alimentadas principalmente por minha intenção de receber bênçãos. No passado, quando o ambiente era confortável, eu era entusiasmada em minha busca e desempenhava meu dever de maneira ativa. Mas, em retrospecto, notei que minha motivação vinha, sobretudo, do pensamento de que, somente desempenhando bem meu dever, eu poderia ter um bom futuro e uma boa destinação. Agora, vendo Lin Huei se tornar um Judas e trair a Deus, preocupei-me que, se fosse presa, eu seria como Lin Huei e não conseguiria permanecer firme em meu testemunho. E então não teria um bom desfecho ou uma boa destinação. Por isso, comecei a me distanciar. Mesmo enquanto desempenhava meu dever, eu apenas agia sem me envolver e, se havia algum perigo, logo corria de volta para casa e me escondia. Não me importava se estava desempenhando bem meu dever, desde que estivesse em segurança. Minha crença em Deus era apenas para ganhar bênçãos e uma boa destinação. E eu não queria enfrentar nenhum perigo ou tribulação. Eu não buscava a verdade para aprender lições nas situações que Deus arranjava. Que diferença havia entre minha crença em Deus e a dos descrentes que se misturam na casa de Deus e não buscam a verdade, esperando em vão por bênçãos? Se eu não buscasse a verdade para resolver esse estado, com certeza sucumbiria quando as provações viessem sobre mim. Dessa vez, Deus me revelou por meio dessa situação o que foi sua salvação para mim. Agradeci a Ele de coração. Mais tarde, também ponderei. Por que tive uma reação tão forte quando vi que um líder tinha sido preso e se tornado um Judas? Eu achava que os líderes eram pessoas que tinham realidade e um entendimento razoavelmente bom da verdade. Também achava que, se fossem presos, deveriam ser capazes de permanecer firmes em seu testemunho. Mas será que meus pontos de vista se alinhavam com a verdade? Enquanto buscava, li as palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: quando alguém é eleito para ser um líder pelos irmãos, ou é promovido pela casa de Deus para fazer determinado trabalho ou desempenhar certo dever, isso não significa que ele tenha um status ou posição especial, nem que as verdades que ele entende são mais profundas e mais numerosas do que as de outras pessoas. Muito menos significa que essa pessoa é capaz de se submeter a Deus e que não o trairá. Certamente, não significa que ela conhece Deus e que é alguém que teme a Deus. Na verdade, ele não alcançou nada disso. A promoção e o cultivo são meramente promoção e cultivo no sentido simples, e não equivalem a ele ter sido predestinado e aprovado por Deus. Sua promoção, seu cultivo, significam simplesmente que ele foi promovido e aguarda cultivo. E o desfecho último desse cultivo depende de se essa pessoa busca a verdade e de se ela é capaz de escolher a senda de buscar a verdade. Erguer as palavras de Deus e ser capaz de explicá-las despudoradamente não significa estar de posse da realidade. As coisas não são tão simples
como você imagina. Estar de posse da realidade não tem por base o que você diz. Antes, tem por base o que vive. Só quando as palavras de Deus se tornam a sua vida e a sua expressão natural, você pode dizer que tem realidade. E só então pode ser contado como tendo ganhado entendimento verdadeiro e estatura real. Você precisa ser capaz de suportar testes por longos períodos de tempo e precisa ser capaz de viver a semelhança que é exigida por Deus. Isso não deve ser mera pose. Precisa fluir de você naturalmente. Só então você possuirá a realidade verdadeiramente e só então terá ganhado vida. Graças às palavras de Deus, entendi que sua casa promove e cultiva pessoas de acordo com as necessidades do trabalho da igreja. Alguns que possuem o calibre e os pré-requisitos para serem líderes ou obreiros são eleitos para essas posições ou promovidos para fazer um determinado trabalho. A finalidade disso é lhes dar oportunidades de treinamento. Entretanto, não significa que eles possuem verdades realidades, nem que sua estatura seja maior do que a de outros irmãos. Significa apenas que os deveres que desempenham e as funções que exercem são diferentes. Vendo-me à luz das palavras de Deus, percebi que minha perspectiva sobre líderes e obreiros estava incorreta. Por exemplo, quando soube que Lin Hui foi preso, pensei que, por ser um líder e sua comunhão ser bastante clara, ele certamente buscava a verdade e tinha realidades. E, se fosse preso, deveria ser capaz de permanecer firme em seu testemunho. Quando o vi se tornar um Judas completo, não conseguia entender. Até receei que, por não ter sido líder ou obreira, eu não seria capaz de permanecer firme se fosse presa. Agora eu entendia que, se uma pessoa tem ou não verdades e realidades, isso não é determinado pelo dever que ela desempenha ou por quanta doutrina é capaz de falar, mas principalmente pelo fato de conseguir ou não praticar a verdade quando confrontada com questões. Lembrei de uma irmã idosa da igreja que era responsável por guardar as ofertas. Quando um Judas levou os policiais até sua casa para uma busca e eles a ameaçaram, tentando obrigá-la a entregar as ofertas, a irmã não temeu as forças malignas de Satanás e arriscou sua vida para proteger as ofertas, confiando em Deus para responder aos policiais com sabedoria. E depois que foram embora, ela prontamente levou as ofertas para um lugar seguro. Aos olhos das pessoas, a irmã idosa não era uma líder e não podia se comunicar nem fazer sermões. Mas, quando encarou questões, foi capaz de desconsiderar sua própria segurança para proteger as ofertas e salvaguardar os interesses da casa de Deus. Essa pessoa deu testemunho. Um dos motivos do fracasso de Lin Hui foi seu medo de sofrer na prisão. Outro motivo foi que, no instante em que o grande dragão vermelho usou o futuro de sua filha para ameaçá-lo, ele não acreditou que a sina das pessoas está nas mãos de Deus. Pensando em meu estado, que era semelhante, procurei as palavras de Deus com relação a esse aspecto e li estas palavras. Deus Todo-Poderoso diz:
A sina do homem é controlada pelas mãos de Deus. Você é incapaz de controlar a si mesmo. Mesmo que sempre corra e se ocupe em interesse próprio, o homem continua sendo incapaz de controlar a si mesmo. Se pudesse conhecer suas próprias perspectivas, se pudesse controlar sua própria sina, você continuaria sendo chamado de ser criado? A destinação do homem está nas mãos do Criador. Como, então, o homem poderia controlar a si mesmo? Ponderando sobre as palavras de Deus, entendi que Ele é o Criador. O homem é um ser criado e a sina das pessoas está nas mãos dele. A sina de uma pessoa já foi ordenada e arranjada por Deus há muito tempo. Mesmo que as pessoas planejem e tramem para si mesmas, elas não podem controlar sua sina. A minha preocupação de que as forças policiais do PC chinês usariam o futuro da minha família para me ameaçar se originou principalmente da minha falta de entendimento verdadeiro da soberania de Deus. Passei a entender que, se um dia eu realmente for presa e encarcerada, e se minha família será ou não envolvida, tudo isso está nas mãos de Deus. Sou um ser criado e não posso nem mesmo controlar minha própria sina, mas estava me preocupando com o futuro de minha família. Que tolice a minha! Mesmo antes de ser presa, eu estava preocupada em ser revelada como um Judas. Então, tentava salvar minha própria pele me escondendo em casa. Deixava até de desempenhar os deveres que eram de minha responsabilidade e era completamente desprovida de lealdade ao meu dever. Externamente, eu não havia traído Deus de modo direto, como fez Lin Hui como um Judas. Mas, por não desempenhar bem meu dever, eu não tinha caído no truque de Satanás e perdido meu testemunho? Então orei a Deus. Ó Deus, Lin Hui foi revelado como um Judas. Eu revelei muitos pontos de vista incorretos e fui tímida e temerosa. Mas, por meio dessa revelação, vi claramente minha verdadeira estatura e percebi a fé pequena que tenho. Ó Deus, por favor, guia-me para que eu permaneça firme em meu testemunho no futuro desempenho do meu dever. Depois disso, lembrei das irmãs responsáveis pelo trabalho de limpeza que estavam num estado ruim e que ainda havia trabalho para ser discutido com elas. Então, marquei um horário para nos encontrarmos e nossa reunião alcançou alguns resultados. Dessa vez, a revelação de um Judas permitiu que eu reconhecesse minha verdadeira estatura e visse quão forte era meu desejo de bênçãos. Também ganhei algum entendimento de meu caráter satânico, egoísta e desprezível. Ao mesmo tempo, isso também me fez ver com mais clareza que crer em Deus para ganhar a verdade num país governado pelo PC chinês não é algo fácil. É preciso realmente arriscar a própria vida. Embora minha estatura ainda seja pequena, estou disposta a me submeter e experienciar as palavras e a obra de Deus nesse tipo de ambiente. Graças a Deus.